US$ 1,1 bilhão em 6 dias. Só o Vingadores Ultimato foi mais rápido que isso na história do cinema. Só ele. Cara, é foda, velho, é foda. Mas eu não vim aqui te ler nenhuma planilha. Eu assisti, eu sentei na cadeira, eu paguei o ingresso e eu saí de lá com uma coisa entalada na minha garganta. E é isso que o número não te conta. Antes de qualquer coisa, esse bloco aqui que a gente tá falando é seguro, não vai ter spoiler nenhum, rapaziada. Quando a zona de perigo começar, eu vou te avisar com aviso na tela, com contagem e tudo mais. Pode ficar tranquilo. Então eu fui no cinema, né? Abriu o cinema na minha cidade aqui, que a minha cidade não tinha cinema. Abriu o cinema na minha cidade e tudo mais. Eu fui lá, vou olhar Homem-Aranha, vai ser muito massa, mas com aquela sensação de, poxa, os últimos filmes da Marvel foram ridículos. Eu nem assisti alguma das séries, tipo She-Hulk, etc. Nem a série Demolidor acabei assistindo, então, tipo, tô meio. Depois de Vingadores Ultimato ficou meio ruim. Aí eu tive que ir lá no cinema. Aí eu vi um cara servindo uma balde de pipoca desse tamanho. E aí ele tropeçou, derrubou metade da pipoca e serviu um pouco de volta no balde dele, o que foi completamente peculiar. Entrei lá naquele cinema, o cinema, assim, ó, a acústica, a acústica do cinema tava completamente maravilhosa, eu só escutava o som do filme lá na frente, mas, cara, eu tava meio decepcionado com o MCU nos últimos anos. Tipo, vamos ver o que vai acontecer, porque o Homem-Aranha sempre foi, desde que eu era pequeno, meu super-herói favorito. Eu já falei isso daqui há muitos anos atrás, que eu adorava o Homem-Aranha, era apaixonado pelo Homem-Aranha. E depois que saiu o Homem de Aço, foi mudando as coisas. Mas agora nós voltamos, parece, àquela minha idade infantil que eu tinha. Eu ainda sou um pouco. Não, não sou. Mas você já me conhece. Eu entrei nessa sessão desconfiado pra falar o mínimo. Porque a gente já viu esse filme antes, né? O herói vai lá, perde tudo, o estúdio promete, não, porque agora vai ser pessoal, vai ser pequeno. E aí no terceiro ato aparece um buraco no céu e todo mundo esquece que tinha alguma vez algum roteiro, alguma história. E Homem-Aranha, Um Novo Dia, não faz isso. Cara, esse filme entendeu uma coisa que eu falo nesse canal desde o primeiro vídeo. Herói só importa quando dói, quando tem consequência. Quando o cara vai lá, escolhe uma coisa e perde a outra. E a câmera fica ali, olhando ele perder. E a câmera fica ali, olhando ele perder. Cara, o Peter Parker desse filme é um cara sozinho. É um cara sozinho de verdade. Ninguém sabe quem ele é, pelos eventos do último filme. E o Dustin Daniel Cretton, o diretor, cara, ele teve a coragem de deixar o silêncio existir num filme de super-herói. Sério, eu agradeço muito porque tem plano nesse filme que respira, tipo, é puro respiro aquela cena. É uma cena quieta, silêncio, calma, não corta pra uma piadinha. Cara, é surreal, eu não acredito. E, cara, isso é muito, muito raro hoje em dia. Mas sabe o que que isso me lembrou? Me lembrou do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Daquela cena no trem, sabe? Tipo, do Tobey Maguire super exausto, sendo carregado pelas pessoas, por gente comum. Porque o Sam Raimi, ele entendia que o Homem-Aranha não era sobre as teias dele. É sobre o preço da teia. E é a mesma coisa que o Zack Snyder entendia do Superman. Aquele plano do Henry Cavill flutuando, vendo aquele mundo que tem medo dele, sabe? Não é sobre voar, é sobre estar sozinho lá em cima. E eu não tô dizendo que esse filme é o Homem-Aranha 2, tá? Do Sam Raimi, não tô dizendo isso. Então fica calmo, pode ficar tranquilo. Mas é a primeira vez que um filme da Marvel parece ter sido dirigido, sabe? Por uma pessoa real e não por um comitê. Sabe, é muito louco, parece que, tipo, tem uma mão ali, tá ligado? Tem alguém escolhendo onde é que vai ficar a câmera, tem alguém escolhendo como é que vai ser a cena. E, cara, o Tom Holland, eu vou dizer uma coisa, sabe, que talvez surpreenda você, vindo de mim, principalmente, mas ele finalmente teve espaço pra atuar, sabe? Ele não é aquele garoto nervoso fazendo piada. Tem uma cena nesse filme, eu não vou dizer qual agora, onde ele não fala nada por uns bons segundos, tá ligado? Fica vários segundos sem falar nada. E, cara, você entende tudo que ele tá pensando naquela cena. Você entende tudo. E, cara, eu vou ter que contar uma história pra vocês. Teve uma cena que me pegou muito emocionalmente, assim. Duas cenas específicas sobre um assunto parecido. Eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas eu vou dizer o que eu senti olhando a cena. Cara, essa cena tem um silêncio e ela tem uma reviravolta muito absurda, sabe? Nessa cena. E, cara, o silêncio daquela cena, a direção daquela cena, a escolha de deixar sem música aquela cena, cara, me fez sentir um aperto no meu coração, sabe? Porque tu acha que a cena vai pra um caminho e a cena muda pra um caminho completamente diferente. Quem já assistiu o filme sabe qual cena eu tô falando. Cara, é assim, ó, é surreal. Eu fazia tempo que eu não me sentia desse jeito vendo um filme de super-herói, principalmente o filme do Homem-Aranha, sabe? Então, tipo, foi uma coisa que eu meio que soltei uma lagrimazinha, porque também tem uma continuação dessa cena onde acontece uma coisa muito dura com o Peter. E, cara, a forma como o Peter reage sobre isso, a forma como a cena é colocada, nessa segunda parte da cena, ela
É muito triste, cara. Só que, tipo, tu sente, mano. Tu sente, tipo, assim, ó, vou dizer só. O Tom Holland, ele não faz nada na cena. Tipo, ele só engole seco, tá ligado? E eu, mano, o engolir dele seco é tão impactante que, cara, eu quase soltei um palavrão dentro do cinema. Eu quase gritei, cara! Tá, mas o que que não funciona, tá? Porque tem coisa que não funciona ali pra mim. Tipo, no primeiro momento eu não olhei, mas depois, refletindo sobre isso, eu realmente vi alguns pontinhos, mas, cara, é pouca coisa. O ritmo do segundo ato ali, ele dá uma leve barrigada, uma leve arrastada com qualquer segundo ato, sempre dá uma barrigada pra preparar pro terceiro ato. Mas, cara, é tipo uma cena ou duas no máximo, não é uma coisa. E são cenas curtas, não são cenas longas, tá ligado? Então, tecnicamente, não afeta em nada o filme. Mas tu sente que o roteiro tá trabalhando, tipo, o roteiro tá trabalhando contigo pra te preparar pro que vai vir a seguir. Então ele tá dando um contexto ali pra te chegar no terceiro ato já meio que preparado pro que pode acontecer. Só que, cara, eu acho que esse segundo ato afetou muito a crítica, porque a crítica, beleza, deu uma nota de 91% no Rotten Tomatoes, que a gente sabe que não pode confiar, mas deu uma nota de 91%. Só que é a menor nota dos filmes do Tom Holland, tá ligado? É a menor nota do filme dele. É ainda uma nota excelente, mas é a menor nota. E eu achei o melhor dos filmes dele. Só que essa parte do segundo ato, que dá uma leve arrastada, é o que os caras usaram como argumento pra dar essa nota mais baixa. Eu entendo isso, eu consigo ver, só que realmente da primeira vez que eu assisti o filme, isso não me brecou, isso não me influenciou em nada, porque eu achei necessário alguns desses momentos, tá ligado? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que pode acontecer. Quando não tem esse tipo de cena e chega no final do filme, a crítica reclama que não tem esse tipo de cena. Mas quando acontece esse tipo de cena, a crítica também reclama. Então tem que ter um meio termo. Eu entendo quem critica, é uma coisa clichê que eu vou falar, eu entendo quem critica, entendo quem não critica, mas eu acho que não precisava, né? Mas, cara, dane-se, os outros filmes do Tom Holland eu acho que foram muito. Talvez não tão arrastados, porque era um filme mais adolescente, assim, mas tinha cenas muito mais tediosas nos outros filmes dele do que tem nesse. Pra mim. Deve ser porque eu sou adulto, né? Eu gosto de coisa de adulto. Só que o incrível que tá acontecendo é que ele ficou de fora dos top 10 filmes que estão na Forbes da Marvel, sabe? E a Forbes, ela falou dia 4 de agosto dos 10 filmes dela e não botou Homem-Aranha, tá ligado? Eu não entendi. Mas, cara, vamos falar do público, tá? Teve 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, do próprio público votando, tá? É a maior nota pra um filme solo do Homem-Aranha da década, sabe? Nota do público mesmo. E o Cinema Score, se eu não me engano, deu um A, uma nota A pra esse filme, que é menos do que a mais dos outros filmes, só que, cara, realmente eu não entendi. Parece que essa crítica é sensível a temas um pouco mais sérios do Homem-Aranha, tá ligado? Ou de qualquer. Cara, é um filmaço que dessa vez o público amou mais do que a crítica, sabe? Ao contrário dos outros filmes. E honestamente, eu tô do lado do público nessa. Beleza. Agora vamos para os números, porque eles são absurdos, tá? Primeiro que é a maior estreia doméstica da história do cinema, tá ligado? Então, vamos falar sobre isso. O filme arrecadou 360 milhões de dólares. Deixa eu abrir o nosso Box Office Mojo aqui pra gente dar uma analisada. E caras, ultrapassou Vingadores Ultimato, cara, que tinha 357 milhões de dólares na estreia, domesticamente falando. Isso a Forbes e o Deadline informaram, e dia 13 de agosto, tá? Foi o maior dia de estreia da história, com 168 milhões, só na sexta-feira, e o Ultimato tinha feito 157. De pré-estreia, teve 74 milhões e meio, recorde absoluto, tá ligado? A maior segunda-feira da história tinha sido 46 milhões, recorde de terça também. Então, essa foi o Homem-Aranha foi o maior recorde de segunda-feira e de terça-feira. Tá? E, cara, o Mundial, falando do mundo inteiro, 932 milhões de pessoas só no fim de semana de estreia, tá ligado? Só no final de semana de estreia, sem contar segunda-feira, foi 932 milhões, mano. A segunda maior estreia global de todos os tempos, só atrás de Vingadores Ultimato, que fez 1 bilhão e 220 milhões no primeiro final de semana. Hoje, quarta-feira, o acumulado tá em 1 bilhão e 100 milhões, tá? Dados da Forbes de 5 de agosto, e já é o maior filme de 2026, passando Toy Story 5, beleza? Cara, ele cruzou o bilhão em 6 dias, rapaziada. É o único filme que fez mais rápido, o único filme que fez mais rápido que isso foi o Vingadores Ultimato, que fez em 5 dias, né? Então, cara, agora vem a parte que vai doer, tá? Então a gente vai trocar aqui pra mim, deixa eu botar até nessa telinha aqui. Porque a gente tem que falar com o Homem-Aranha aparecendo aqui embaixo, tá? Agora vem a parte que vai doer. E eu falo isso, cara, como um cara que ama DC, certo? Não o James Gunn, eu amo a DC. O Superman do James Gunn fechou a carreira dele com meros 615 milhões e 800 mil
dólares mundiais, tá? Dados da Forbes também, quando o filme saiu de cartaz em outubro do ano passado, tá? Falando da Supergirl, ela fez 125 milhões e 900 mil com orçamento de 170 milhões, cara. Isso é da fonte do The Numbers, eu tô passando as fontes agora pra vocês. Então as somas dos dois, tanto do Superman quanto da Supergirl, deram 741 milhões de dólares, os dois filmes, os dois, em 2 anos, com todo o esforço de relançamento da DC. O Homem-Aranha, ele fez 932 milhões em 3 dias. 3 dias. Cara, os dois novos carros-chefes da DC, somados, não chegam no fim de semana de estreia de um filme de Homem-Aranha, tá ligado? A comparação, todo o tempo que eles ficaram no cinema, esses dois filmes, não chegaram nem perto do que o Homem-Aranha fez nos seus primeiros 3 dias, tá ligado? Então não tem desculpa mais do James Gunn que a fórmula de super-heróis tá saturada, entende? Filme ruim tá saturado. Filme com fórmula igual tá saturado. Mas não filme de herói. Filme bom, seja de herói ou de qualquer outra, vai ser valorizado. Isso é fato. Mas, como advogado do diabo, eu venho aqui com outro contra-argumento muito honesto, porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu falo dos dois pontos de vista pra gente chegar numa conclusão e você vai tirar sua conclusão. Eu não vou falar nada pra você, tá? Mas eu não vou te vender um ódio barato contra a DC, porque todo mundo fala que eu largo ódio pra DC. Na verdade é um cara que fala, dois caras, mas eu vou te dar um contra-argumento aqui pra você que ama DC, então a seu favor. Isso não é uma comparação justa, tá? Vamos ser sérios, isso que eu tô fazendo aqui dos dois filmes da DC contra o Homem-Aranha não é uma comparação justa e eu vou ser bem claro quanto a isso. O Homem-Aranha ele tá colhendo 24 anos de acumulado de marca, tá ligado? Desde o Sam Raimi até agora. Foram 3 atores, 3 gerações, e no filme Sem Volta Pra Casa foi um marco cultural que aconteceu ali. E o Superman do James Gunn era um reinício, que não tinha um universo montado por trás, certo? Que tá competindo com a memória de um público que ainda tá discutindo o filme do Snyder de 2013, tá ligado? Que é os fãs da DC. Eles estão discutindo ainda o Homem de Aço 2013. Mas olha, os 615 milhões, né, do Superman não é um fracasso, né? Foi o maior filme de herói ali de 2025 e bateu tudo que a Marvel lançou naquele ano. Mas ainda assim não bateu o Homem de Aço. Isso a gente precisa deixar claro, tá? Só deixa essa observação aqui. Cara, mas o problema não é o Superman, certo? Na soma desses dois. O problema é a Supergirl, tá? Ela fez 125 milhões com 170 de orçamento que ela tinha. Ele não é. O filme da Supergirl não é um filme que dividiu opinião, tá ligado? Como os filmes do Snyder, por exemplo. É um filme que ninguém foi ver, ninguém quis ver. E, cara, escutem bem o que eu vou falar. A lição que a DC tem que tirar do Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha, não é faça mais barulho. Você não tem que fazer mais barulho. É outra coisa. A lição é, o público paga por peso. Ou seja, o público paga por consequência. Por um filme que ele te faz sentir alguma coisa na cadeira, entende? O Homem-Aranha, ele ganhou 98% de aprovação do público, não porque ele foi o filme que teve mais explosões. Ele ganhou esse valor porque doeu, cara. Doeu. É exatamente o que o Zack Snyder, ele fazia e ninguém queria ouvir na época. E é exatamente o que a DC tá evitando fazer agora, sabe? Com medo de parecer sombria demais. Só que, cara, não é sobre ser sombrio, rapaziada. É sobre ter consequências. Os seus atos geram reações. Simples. Tá, mas ó, aviso dado, eu vou falar daqui pra frente do final, vou falar dos pós-crédito, vou falar de quem morre, vou falar de quem volta, vou falar tudo. Então se prepara, viu? Tá aí o aviso, ó. O aviso tá na tela em algum lugar. Se tu não viu o filme ainda, vai pra essa minutagem aqui, ó. Vai pra essa minutagem que aí já passou a parte dos spoilers. Porque tem uma pergunta nessa minutagem aqui que eu quero muito que você responda. Então eu preciso que você vá pra cá. Se você não olhou o filme e não quer saber de spoiler, vai pra cá e responde a pergunta pra mim. Ah, galera, chegou. Se você viu o filme, senta que agora vamos lá. Bom, primeiro spoiler, vou mudar a câmera aqui. Vamos ver. Aí, ó. Cara, o primeiro spoiler que a gente já sabe é que a personagem da Sadie Sink, ela é a Jean Grey, né? É o spoiler mais óbvio da história. A Sadie Sink é a Jean Grey, teve uma grande especulação de quem seria esse personagem, mas realmente é a introdução dos X-Men no MCU. Os novos X-Men vai ser por meio desse filme do Homem-Aranha. Que, cara, se você for ver, todos os filmes do Homem-Aranha, eles serviram como ponte, né? Pra outra coisa que tava acontecendo, né? Seja o filme do Homem-Aranha como ponte pra o Vingadores Guerra Infinita, seja o Vingadores Longe de Casa como ponte após os eventos de Ultimato e ponte para nova fase da Marvel, e agora esse que tá fazendo tipo uma ponte pro Vingadores Doomsday, né? Só que, cara, o que eu quero que você preste atenção é no como, tá ligado? Porque isso é onde o filme fica bom de verdade, na minha opinião. Eu até anotei aqui, porque a Jean, ela não é uma vilã que tem um plano maligno, sabe?
Isso eu gosto, cara. Eu tô gostando porque o problema dos filmes de super-herói é que sempre tem um vilão aí, um terceiro ato todo gigantesco pra derrotar o vilão e matar o vilão. É sempre assim. E dessa vez eles mudaram um pouco, já estão mudando pelo que a gente tá vendo, Thunderbolts e tudo mais, mas ainda pra mim tava a mesma fórmula. Só que, cara, a irmã da Jean Grey, ela morre, tá? Basicamente. A irmã, ela foi sequestrada e ela morreu lá pela agência de controle de danos. E ela foi usada como. Eles estavam fazendo experimentos nela. E aí, era aquela empresa que começa desde o Homecoming, desde do primeiro filme do Homem-Aranha. Tem essa empresa de contenção de danos, que era a empresa que o Abutre trabalhava e tudo mais. Então, ela vinha. Ela vinha sendo tratada como piada, essa empresa e tudo mais. E essa empresa que tinha capturado a irmã, a Sarah, a irmã da Jean Grey, entendeu? Então, a Jean Grey ela não quer dominar o mundo, tá ligado? Ela quer a irmã dela de volta, então ela vai atrás disso. E aí, quando ela descobre que não dá, ela olha pra cima assim, ela vê que a última mensagem que a irmã dela passou pra ela era VMAX, uma coisa assim. E VMAX era o nome do ar-condicionado. Só que, tipo assim, não era VMAX, tinha alguma letra, só que tava. ah, o adesivo tava desgrudando, entende? O adesivo tava desgrudando. E aí, por conta do adesivo estar desgrudando, é que ela viu que a irmã dela morreu. E era por isso que ficava VMAX a frase, sabe? E, cara, o Bruce Banner aparece também, o Hulk aparece, tá? A participação não é pra encher linguiça, na minha opinião. É ele quem dá a ideia da tecnologia, né? Pra ser o supressor de poderes, eles conversam sobre isso e tal. É a arma que também ele usa pra neutralizar a Jean. Então ele neutraliza ela pra ela ser capturada e tudo mais. E cara, aí o filme meio que vira a mesa, porque a Jean ela toma conta do Hulk, tá ligado? Porque ela tem os poderes psíquicos dela e ela consegue invadir a mente do Bruce Banner, tá ligado? Isso é muito, cara, é muito massa, tá ligado? E aí ela usa ele pra arrombar essa damage control, que é essa controle de danos. E cara, tipo, se tu for pensar, claro, a Feiticeira Escarlate fez isso em Era de Ultron, né? Mas pra o poder da Jean Grey, que ela é muito poderosa, ela conseguir controlar o mais poderoso do planeta é muito. E o mais descontrolado do planeta também é muito massa. Cara, e o justiceiro do John Bertal, cara, o Frank Castle dele, cara, é muito. Nossa, é o parceiro do Peter nesse filme. Cara, é muito, muito fera. Muito fera, porque eles são amigos na vida real. E, cara, a dinâmica deles é muito engraçada, mano. Tipo, um fala por cima do outro. E tu vê que os caras estão tão acostumados e tão tão confortáveis em estar contracenando entre si que, cara, fica muito natural. Já quero o Justiceiro em outros filmes do Homem-Aranha, tá ligado? Só que, cara, aí o Justiceiro atira no Homem-Aranha, tá ligado? Aí eu gostei muito dessa cena que não teve coragem de atirar no Homem-Aranha. E, tipo, pouco antes disso acontecer, a Jean Grey consegue invadir a mente do Homem-Aranha, porque ele deixa, né? Porque ela não tava conseguindo. E ela ficou muito mais forte lá, depois que ela descobriu que a irmã dela morreu. E ela invade a mente do Peter e ela tem uma lição da Tia May, que era uma memória que o Peter tava se relembrando ao longo do filme. Então a gente vê bits dessa memória durante o filme e no final a gente vê ela completa. Muito da hora, muito bom essa escolha do Dustin. E, cara, fica muito boa. Porque ela não teve alguém pra guiar ela, sabe? E o Peter teve a Tia May. Mesmo que ele fez um monte de besteira, ok. Mas ela faria muito mais, porque ela não tinha, ela só tinha a irmã dela. Ela fala o momento que a mãe dela não gostava dela, tinha abandonado, uma coisa assim. E aí é muito bom a lição, porque ela meio que é o Peter na memória, tá ligado? Ela senta onde o Peter tava na memória e ela fala as coisas que o Peter tava falando. E ela escuta o que a Tia May falou, como se ela estivesse vendo as memórias dele, né? E aí ela meio que, cara, tem um insight, assim, sabe? Tem um insight. É tipo o Save Martha, do Batman vs Superman. Ele fala o nome, ela fala uma coisa e meio que instala nela. E realmente, acontece isso, né? Nas pessoas. Às vezes tu escuta uma frase que fica contigo, que faz tu mudar a tua vida, a forma como tu vê o mundo. Isso é muito, muito bacana. Cara, e no final, o Ned, a MJ, e a magia quebra, tá ligado? Então, tipo assim, cara, o final eu quase infartei, tá ligado? O meu coração, eu tava com um segundo de ter uma parada cardíaca, porque o feitiço do Doutor Estranho, a gente sabe que o Ned é mago, né? Ele sabe fazer magia, ele já tem esse dom, assim, porque ele consegue fazer de primeira. E aí, no final do filme, ele vai numa loja lá, aquela loja que ele compra flores, e aí o Peter vê o Ned. E aí, cara, ele vai cumprimentar, eles fazem aquele cumprimento dele, só que o Ned tá fazendo por puro instinto, né? E aí, quando ele acaba o cumprimento, o Ned faz assim, e aí tu vê que o feitiço foi quebrado, sabe? E aí ele fala, Peter. E aí acaba o filme. Vai, é muito massa, muito massa. A memória volta, né? E, cara, se você não sentiu nada nessa cena, eu não sei o que te dizer, amigo. Então, também tem a cena da MJ, que ela descobre quem ele é e tudo mais. É muito triste, sabe? Quando a Jean assume ela e tu acha que ela descobriu, mas na real ela não descobriu. Tu acha que ela recuperou as memórias, mas na real ela não recuperou as memórias. E é uma sensação muito ruim, assim, porque tu vai num ponto, aí a galera bate pau, fica feliz, depois a galera, como assim, entendeu? Então, é muito legal essa cena também.
A cena que ela lê a carta dele, depois ela mesmo lê a carta dele, pede pra ele tirar a máscara, ele fala que ama, ela diz, cara, mas eu não te amo, eu não tenho nenhuma memória tua, eu nem te conheço. Isso dói, cara, isso dói. E é isso que é o Homem-Aranha, entendeu? Ele sofre, ele é uma pessoa que sofre que nem a gente, coisas humanas, e ele continua tentando, cara. E ele não é um cara rico, ele é um cara que tem que trabalhar, ele tem que ele saber concentrar estudos, trabalho, tudo ao mesmo tempo enquanto ele é o Homem-Aranha. E a vida pessoal dele, de não poder machucar as pessoas que ele ama, é muito. Eu senti muito a vibe do Sam Raimi nesse filme. Me surpreendeu demais, porque foi muito sério, sabe? Teve piadas, mas, cara, parecia que o Peter tava fazendo umas piadas de adulto, sabe? Tipo, não era uma coisa infantilizada como rir do nome do Octopus, por exemplo, que ele riu no terceiro filme, que eu achei totalmente sem graça. Cara, foi uma coisa que eu senti, sabe? Esse foi o final mais snyderiano que a Marvel já filmou. O herói, ele ganha, ele salva todo mundo, ele recupera o melhor amigo, mas ele não recupera o amor da vida dele. O preço, ele fica pago e a ferida, ela fica aberta. Isso, galera, é consequência. É exatamente o que eu falo nesse canal desde sempre. E a Jean, ela vai embora de ônibus, sem prisão, sem explosão, sem nenhum sacrifício heróico. Só uma menina no ônibus saindo de Nova York pro norte. E todo mundo que lê o quadrinho sabe pra onde que ela tá indo, né? O famoso Charles Xavier, o melhor de todos, o mais inteligente, o telepata mais absurdo de todos. E também tem o Bill Metzger, que é o cara do Damage Control, do controle de danos. Ele escapa, né, rapaziada? O vilão institucional não é preso. Por quê? Porque instituições não são presas. A instituição simplesmente continua funcionando e é investigada. É investigada e continua funcionando. Isso é maduro demais pra um filme de estúdio, sabe? Porque isso é o que acontece na vida real. E o problema dos filmes, tanto do Snyder também, é que mostrar a vida real, ou mais próximo da realidade, para as pessoas é sombrio. Porque as pessoas não querem viver no mundo que elas estão, tá ligado? Elas não querem aceitar que o mundo é assim. E o mundo tem seus pontos tristes, tem seus pontos felizes. Mas não é tudo é uma felicidade. Entendeu? E eu gosto mais desse take, dessa pegada. E, cara, a cena pós-crédito é um rastreador que o Ned fez do Homem-Aranha. E aí o rastreador mostra que ele tá em Nova York, vai afastando da Terra, e aparece o planeta Terra no rastreador. E do nada vira pro lado, tem uns flicks na animação. E do nada o Homem-Aranha tá no espaço. E fala lugar desconhecido, lugar desconhecido, lugar desconhecido e acaba. E ele diz que o Homem-Aranha vai voltar. Só que eu vou te dizer o que é isso. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse final, mas eu vou falar agora já pra você que ficou até o final desse vídeo sobre o que é isso, tá? Eu preciso ser honesto, isso não tá, não é fato, mas é a minha leitura, pelo que eu conheço sobre isso, não é confirmado, é uma interpretação minha. Isso aponta pra Secret Wars, tá ligado? Pra Battle World, que é uma saga sobre isso. É um lugar onde os heróis eles são convocados dos universos deles, eles são arrancados das realidades deles e são jogados num planeta só. E, cara, os aranhas, eles vão se encontrar de novo. Tá? É isso. Os aranhas, os Homem-Aranha vão se encontrar de novo, os três. E dessa vez não vai ser nenhum fanservice de Natal, que nem foi o último filme. É a estrutura histórica, cara, que vai acontecer nas Guerras Secretas, sabe? E, cara, eu vou falar uma coisa. Eu amo o Tobey Maguire, eu amo demais. Só que eu não sei se isso é bom, tá ligado? Deles estarem juntos. Beleza, se for num filme de evento, até que vai, assim, sabe? Mas eu não sei se isso é bom pra um próximo filme do Homem-Aranha. Tipo, um próximo filme do Homem-Aranha ter eles. Cara, porque esse filme justamente funcionou porque ele é pequeno. Ele realmente é pequeno e real. Ele é pé no chão e ele é realista. É um cara sozinho, uma garota com dor e uma corporação podre. E aí o pós-crédito já tá empurrando de volta pra um buraco no céu, sabe? Que é aquilo que eu falei no início do vídeo. Eu espero tá errado, tá? Sério, espero. Agora eu quero de você, do meu lado ou contra mim. Sem em cima do muro. A Mary Jane, a MJ, né? Mary Jane não, a MJ, não voltar pro Peter é o quê? Responda essa pergunta e escolha a sua posição aqui nos comentários. Digite pra você. Isso foi coragem de roteiro ou foi covardia de estúdio adiando o inevitável pro próximo filme? Então, é coragem de roteiro ou é covardia do estúdio? Você me diz, eu quero saber. Eu já dei a minha, né? Pra mim foi coragem. Pra mim foi coragem. Você tá do meu lado ou você tá contra mim? Cara, é o final mais adulto que a Marvel filmou em 10 anos, sabe? Na minha visão. E é exatamente a lição que a DC precisa aprender pra lançar o próximo filme. É a lição que ela precisa. Mas eu quero ler você, dizendo aqui embaixo que eu tô viajando, que eu sou lunático. Escreve aí embaixo que eu vou te responder. E galera, o próximo vídeo já tá de pé. O próximo vídeo já tá de pé, vai aparecer aqui assim que ele for lançado, mas vai ser lançado, que é porque o Superman do James Gunn fez 615 milhões e o do Snyder, que fez mais, só de observação, ainda é o que a gente discute 13 anos depois. Se você é do time que acha que a bilheteria não mede legado, esse vídeo é pra você. Só que também o Homem de Aço fez mais bilheteria, então tecnicamente ele tem mais bilheteria, tem mais legado. Opa, perdão. Assiste esse vídeo
Porque esse daí, velho, esse que eu vou fazer dos Supermans vai dar briga generalizada, vai ser uma roda punk, vai ser alucinação, vai ser soco pra tudo que é lado. Então valeu e a gente se vê no próximo. Fui!